Senhoras e senhores, bem-vindos ao Dissecando o Medo, podcast da HBO. Para quem entende de medo, para quem entende do assunto, muito boa noite. Eu sou Dani Taranha e aqui é sempre boa noite. Não importa se você está ouvindo e vendo isso durante o dia, aqui é sempre sombra, trevas e capirotagem, né, Oswaldo? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Dani. Boa noite para todo mundo aí que estiver escutando ou assistindo a gente. E a gente tá aqui, como sempre, para falar daquilo que a gente gosta mais, para falar do gênero mais aterrorizante do cinema, o terror, que a gente tanto ama. Exatamente. E esse é o último episódio do Dissecando o Medo. E a gente guardou o quê? O melhor pro final. A gente segura a audiência, entendeu? A gente já aprendeu isso. É marketing. A gente segura a audiência e deixa então pro final ele que é um ser, uma entidade ou sabe lá qual o nome que você queira dar, ele que é o responsável por todos os males deste mundo. Não é o Mercúrio retrógrado que vamos falar dele que tem vários nomes: Beelzebub, Tinhoso, Capiroto, Diabo, Lúcifer, Satã, Satanás. Satanás. É o Pazuzu, demônio. né? Por que não? Por que não? Em breve, daqui a pouco vamos entrar neste personagem. Hoje o tema é possessão demoníaca, né, Oswaldo? Tá com medo aí do capiroto? Não, possessão demoníaca é um tema muito pesado, um tema muito recorrente no terror, mas tem que ter alguém pra combater a possessão demoníaca, então tem que ter também o Exorcista, que é um dos grandes temas que a gente vai falar aqui hoje, a franquia O Exorcista também. Começou com esse clássico absoluto do terror, que não tem como falar de terror sem falar do Exorcista. Não tem como, está coberto de razão. Para passar aqui, segundo a internet, segundo o Aurélio, demônio, segundo o cristianismo, é um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Daí a possessão demoníaca é o controle de um indivíduo, ou em alguns casos de um animal, ou um objeto, tipo uma boneca, mandar um beijo para Annabelle. A gente já passou Então por essa, né? passamos por a tadinha de Annabelle, e esse controle é feito por um ser maligno ou sobrenatural. E aí a gente entra numa questão que eu queria saber a sua opinião, Oswaldo. Porque, Uhum. assim, dentro dos que acreditam, a possessão demoníaca é um fato. Ela é uma coisa que ocorre. Já para outras pessoas, ou para a maioria das pessoas, é um problema psiquiátrico, nada mais é do que uma questão psicológica, psiquiátrica. Eu queria saber de você, se você acredita que o capiroto pode possuir o seu corpinho, por exemplo. Assim, eu sou muito cético pra pra questão de possessão demoníaca, principalmente. Mas eu acho que é uma questão que mistura, assim, tem o psicológico, né, o psiquiátrico, obviamente, tem a fé também. Às vezes a possessão demoníaca não precisa ser, de fato, o demônio possuindo a pessoa, mas a pessoa, ela tem uma fé tão forte que ela acredita que ela tá sofrendo uma possessão demoníaca. Faz Então, sentido. quando um padre vem pra fazer um exorcismo, é mais como um tipo de efeito pra pessoa acreditar que tem o padre tirando o demônio dela pra ela se convencer a melhorar dessa possessão. Sim. Isso assim, eu falando com zero de expertise, né, porque eu não falando Nunca vi, nunca nunca passei por vi esse nunca vi uma possessão assunto. demoníaca, É. nunca participei de um exorcismo. O máximo que eu vi foi um documentário ou outro ali, E mas olhe lá, né. é, Você sabe que eu pesquisei e eu achei um negócio interessante, Oswaldo, que é o seguinte: a sim. Fundação do Estudo do Fenômeno Paranormal dos Estados Unidos, eu nem sabia que tinha uma fundação disso, elaborou uma lista com 15 indícios de possessão. Então, atenção, dona de casa, dono de casa, pegue o seu caderno, a sua caneta, que a tia vai falar, e aí você analisa se seu vizinho, se seu marido, se a sua esposa, se seu filho ou filha está Ou talvez possuído você ou não. mesmo. Ou talvez você mesmo, não é verdade? Vamos lá, mudanças bruscas de personalidade e comportamento, atitude mais agressiva sem qualquer razão e violência com animais, falar mais palavrões do que é comum para a pessoa. Aí acho que só a pessoa morar no Brasil já é o suficiente, né. Acho Até que aí no agora eu tô caso possuído, eu acho. até agora, aversão a objetos religiosos, automutilação e higiene pessoal inexistente. Conheço gente que com relação à higiene poderia, né, o exorcista podia fazer ali um negócio para poder a pessoa voltar a tomar banho. Blackouts, perdas de memória,
pessoa falando uma língua ou várias que ela não teria como aprender tão rápido, mudanças nos olhos e íris, mudança no tom de voz, múltiplas vozes, telecinésia, não, telecinésia, é isso, falei certo. Ataques sexuais a pessoas próximas, mudança de temperatura, problemas elétricos causados pela presença da pessoa, animais assustados com a presença da pessoa e ataques emocionais. Tá possuído, Oswaldo, ou não? Não, acho que o meu saldo geral eu não tô possuído. Tá, que bom. Eh, não tem tido nenhum problema elétrico aqui em casa Ai, recentemente. ótimo. A gente fica muito É, feliz. Ao contrário da nossa querida Regan McNeil, né, do filme O Exorcista, exatamente. de 73, dirigido pelo William William Friedkin, Friedkin. Friedkin, Sim, baseado no sim. livro do William Peter Blatty, Os 2 William. que conta a história de uma mocinha de 12 anos que tá com o capiroto. E, para quem não sabe, esse filme foi baseado numa história real, só que dessa vez com um garoto de 14 anos de idade que sofreu um exorcismo em 1949. Dizem que esse menino depois virou médico, casou, trabalhou, a vida seguiu em frente, falaram que na verdade era só um caso de esquizofrenia ou síndrome de Tourette, mas não é muito bem o que é relatado no filme, né. O filme é bem É, pesado. o filme é bem pesado, ainda mais pra época que ele saiu, né, porque, os anos 70 foram meio que uma virada para o terror começar a ter filmes mais pesados, divulgados, assim, né, porque antes até tinha uns filmes mais pesados que ficavam mais no underground. Nos anos 70, principalmente com O Exorcista e depois com Massacre da Serra Elétrica, que a gente falou no último episódio, eh, foram filmes muito mais pesados do que a galera estava acostumada a assistir, que marcaram a época, né. O Exorcista, inclusive, acho que chegou a concorrer a alguns Oscars, ele foi um filme Ganhou. muito ganhou, é verdade. Ele foi um filme muito perturbador, assim, quando saiu, porque acho que nenhum outro filme tinha tratado o sobrenatural dessa maneira e fez imagens muito icônicas do filme. Todos aqueles demônios aparecendo do nada no meio do filme, o próprio visual da Regan com a cara toda, ferida e esquisita, possuída pelo demônio, e toda aquela Levitando ali. vulgaridade, né. Sim, essa lista que você disse das 15 sinais de gente possuída parece que foi tirada diretamente do filme, Chega porque dela, tá ela tá que tá tudo escreveu lá, tá tudo inclusive. lá. Eu estava assim, eu estava assado, eu estava desse jeito. A gente tem cenas maravilhosas nesse filme. Você comentou do Oscar, o Exorcista ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado e melhor som, e também ganhou 4 Globos de Ouro nas categorias de melhor filme de drama, olha só que curioso, melhor diretor, melhor roteiro e melhor atriz coadjuvante para Linda Blair, que fez a Regan McNeil, que é a Sim. menininha possuída no filme. E aí a gente tem essa questão do som, que o som é como se fosse um personagem à parte no filme também, né. A Uhum. parte do som do exorcista é uma coisa impressionante. E aí, para produzir o grunhido do demônio, eles captaram sons de porcos e vacas sendo levados para o abate numa fazenda, e a voz do demônio, do Pazuzu ou Pazuzu, você dá o nome, né, a pronúncia que você quiser, se você for mais íntimo deles, chamam de papá, vai saber, ou Depende da Zuzu, dublagem também, depende da talvez. dublagem também, é da atriz Mercedes McBride. Ela é Sim. que fez a voz do demônio e ela se alimentou nessa época, né, de ovos crus, fumou bastante, tomou bastante uísque para ter aquela voz demoníaca que vocês, escutam no filme. E Eu ali tinha a lido gente também que tem. ela tinha hesitado em pegar esse papel no começo de fazer a voz do demônio também, ela foi aceitar depois, assim, que a galera teve que convencer ela. Mas ela realmente não estava muito afim de fazer essa voz no começo. Acho que deu um Sentiu pouco de uma coisa trabalho para ali. ela, né, É, coitada. pois é. Teve que E fumar muito e beber muito uísque. gente, imagina a preparação para esse personagem, que loucura. Mas é o que você falou, Oswaldo, é um filme que é um marco no terror, não tem como você falar de filme de terror sem mencionar O Exorcista, ou não tem como você falar de possessão demoníaca no cinema sem falar de Exorcista. Foi um divisor de águas e até hoje mexe com o imaginário das pessoas de uma forma muito absurda, né. Mesmo que você reassista o filme nos dias de hoje, você vai perceber ali, né, os efeitos especiais não são os mesmos, né, que a gente está acostumado a ver no, né, em 2021, mas mesmo assim ele tem uma atmosfera, ele tem
um peso que não é que não é essa questão do efeito especial, é a questão de roteiro mesmo, é a questão da atuação, é o clima do filme, né. O Exorcista, igual muitas das melhores histórias de terror que tem por aí, ele não é só susto, ele não é só o demônio, ele tem um drama ali muito genuíno, que, a maior parte do terror no filme, na segunda metade é o demônio realmente, os 2 padres lá com o exorcismo e Sim, tudo mais. A primeira metade do filme, o terror é completamente diferente, o terror é essa filha, né, a criança que tá passando mal, e a mãe não sabe o que tá de errado com ela tá levando em todos os hospitais, em todos os médicos, ninguém sabe dizer o que tá acontecendo, até que, como um último recurso, ela decide ir no padre. "Cara, eu acho que essa menina tá possuída". E isso é uma coisa que é aterrorizante por si só. E é um filme que é muito bom, assim, em todos os aspectos. O roteiro adaptado, que você falou que levou o Oscar, é muito justo, assim, porque não só um roteiro muito bom, como ele é uma adaptação muito boa do livro também, é uma sim, adaptação fiel. A única coisa que ele perde, assim, em relação ao livro são algumas subtramas de personagens secundários, né? Tipo, o servo da família tem um pouquinho mais pra fazer no livro, mas não é nada que sim, danifique a história. É uma história muito bem adaptada e tem uma trilha sonora incrível. tem. Que eu acho que é uma curiosidade muito boa, que na verdade não é uma trilha sonora que foi feita para o filme. Não foi uma trilha sonora original. É a trilha sonora desse compositor chamado Mike Oldfield, e ele era um cara que fazia uns álbuns de rock progressivo, né. Então ele lançou um álbum meio experimental lá em 73 mesmo, e alguém, em algum lugar no estúdio, deve ter ouvido o álbum e é uma música de 25 minutos, que tem vários atos diferentes na música. A pessoa chegou lá em 17 minutos da música, ou sei lá qual, ouviu um trechinho ali e falou: isso é perfeito pro nosso filme de terror de exorcismo. Vamos colocar isso aí. Assim, eu só consigo imaginar isso acontecendo, porque é muito aleatório, mas realmente, a música existia antes nesse álbum progressivo. Sensacional. Você sabe que eu assisti O Exorcista, eu era criança, É, passou aqui na TV aberta em 88, fizeram essa ousadia, não é mesmo? E aí eu assisti O Exorcista e depois de muito tempo eu não consegui ver esse filme, porque ele marcou tanto a minha infância, eu fiquei com tanto medo, que eu só fui, reassistir O Exorcista, tipo, 2020, juro pra você. caraca, Eu não tinha coragem de assistir esse filme. E aí depois que eu assisti, que eu reassisti O Exorcista, eu fiquei um pouco frustrada, porque na sério? minha cabeça de criança, a cena do exorcismo era muito comprida, era muito longa. Tipo, era metade do filme era a cena de exorcismo, na minha cabeça de criança. Quando eu fui ver o filme, eu falei: "Ué, mas já tirou? Pode voltar aí, gente. Tá com tempo aqui ainda pra tirar esse negócio". Então, é engraçado a percepção que a gente tem. E aí eu fiquei levemente frustrada. Só que daí, pesquisando para fazer o programa hoje, já me deu um arrepio de novo, ou seja, esse filme ele consegue mexer com o nosso psicológico independente de quantas vezes você assistiu, do se você do né, se você achou uma ruim ou bom, se você tem crítica ou não, ele continua mexendo porque criou-se todo ali, né, uma mitologia em cima. E um negócio interessante, do Exorcista, falando com relação aos padres, Oswaldo, a gente tem o padre Merrin, Uhum. É o Max que von no filme Sydow no primeiro filme. exatamente, que no primeiro filme de 73 ele tá ali combatendo, né, loucamente o Pazuzu, e depois no filme de 2004, que é o início, né, Exorcista o Início, aparece ele mais jovem, né, o que seria o primeiro encontro dele com essa entidade, né. Sim. E é interpretado pelo Stellan Skarsgård, outro ator muito bom também, patriarca lá da Muito família bom. Skarsgård de atores. E esse filme do Exorcista Início, na verdade, ele tem uma história muito curiosa de produção, porque eles queriam fazer um filme, né, e quem chegou pra fazer esse filme a prequel do Exorcista, né, era o Paul Schrader. Paul Schrader, ele é diretor, mas ele é mais conhecido como roteirista também, ele fez alguns filmes junto com o Scorsese, tipo Taxi Driver. E o Paul Schrader, ele dirigiu o filme que era Domínio, a prequela do Exorcista. Só Uhum. que quando foi lançar o Domínio, o estúdio ele ficou meio com medo de lançar o filme, não sei se eles gostaram do filme ou não, e acabaram chamando esse outro cara que era um diretor chamado, é um diretor, ele tá vivo ainda, que é o Renny Harlan.
O Renny Harlin, ele é mais conhecido por dirigir continuações mesmo. Ele fez filmes tipo, acho que Duro de Matar 2, se eu não me engano, é dele. Ele fez alguma continuação de Hora do Pesadelo. Chamaram o cara pra reestruturar o filme. E o filme reestruturado foi lançado como O Exorcista, o início, de 2004. Só que no ano seguinte, eles conseguiram ainda lançar a versão do Paul Schrader, a versão original do filme. Então, em 2004 a gente tem Exorcista o Início, e em 2005 a gente tem Domínio, a prequela de Exorcista, que os dois têm o mesmo elenco, mas são filmes tecnicamente diferentes, porque por causa dessa confusão que rolou na pós-produção. Eles contam... não é a mesma história, porque tem final diferente, tem algum... A história toma uns rumos diferentes ali, mas ainda assim tem essa coisa dos dois terem uma produção compartilhada, acho que dá pra dizer. Entendi. E a gente teve também o lançamento da versão do diretor, né, do Exorcista, do Sim, original de 73. Eu não lembro quantos minutos a mais que tem na versão do diretor, mas eu lembro que relançaram nos cinemas e foi uma coisa impressionante. Fui assistir, quem conhecia foi rever. foi a primeira versão que eu vi, eu acho. Eu vi a versão do diretor antes de ver a versão original do filme, porque a versão do Ah, diretor é você que viu adulto tem... então, Osvaldo, não vale. Você não sofreu igual Eu eu. era eu era eu era adolescente, mas eu já Ah, tá. eu já tinha já tinha tido meu trauma inicial de terror com O Chamado, mas, Faz sentido. então eu já estava mais resistente. Porque quem gosta de terror é isso, sempre tem um trauma inicial, algum filme que você vê Sempre. quando criança que te traumatiza. O Exorcista eu já vi adolescente, eu vi quando lançou a versão do diretor, e a versão do diretor tem aquela cena famosa, um dos momentos mais aterrorizantes do filme, que é a Regan andando de cabeça pra baixo, descendo a Ela escada. Eu acho que isso só desce tem a na versão do escada. diretor. É, isso. Acho que é só na versão do diretor, né? Acho que isso não tem na Sim. versão original do filme. Quando eu vi a versão original depois, eu falei, ué, não teve aquela cena. Eu fico pensando que os acrobatas sempre têm emprego, né, independente se o Circo de Soleil tá funcionando ou não, porque quem que consegue descer uma escada de ponta cabeça daquele jeito? Tem que chamar os contorcionistas, os acrobatas, enfim, a galera do circense mesmo para poder fazer, esse esquema. Você sabe que Enquanto uma vez estiver eu entre rolando filme de possessão, essa galera tá tranquila, né? tá com Tá emprego garantida. garantido, relaxa, tá tudo certo. Você sabe que uma vez eu entrevistei um padre exorcista. Sério? E aí sim, e aí eu perguntei pra ele se o exorcismo que aparece nos filmes, principalmente no Uhum. Exorcista, né, se tem alguma coisa a ver com o exorcismo feito de verdade. E Uhum. aí ele falou pra mim que o exorcismo ele tem 4, atos, né. Primeiro é a presunção, que é o diabo esconde a face dele. O segundo é o ponto fraco, que é quando o diabo se revela. O terceiro é o conflito, que aí o exorcista entra em disputa com o diabo, né, aquele embate. E o quarto e último é a expulsão, que é quando o exorcista vence a batalha e o demônio pega a vira e vaza do corpo da pessoa. E ele falou que esse negócio de cabeça girando, vômito de ervilha, essas coisas, isso daí a cara toda, isso daí não existe, isso é tudo coisa de Hollywood, fiquem tranquilos, que o exorcismo de verdade não tem nada disso, mas que sim, tem gente que se contorce, que sim, tem gente que muda a voz e tem umas coisas Que fala estranhas em na outras voz. línguas. Que tem umas forças meio estranhas, assim, e tal. E aí eu falei: "Bom, deixar quieto essa história, não vamos mexer com quem tá quieto", tanto é que hoje eu tenho o meu broche aqui, que eu até vou mostrar pra vocês em homenagem ao programa de hoje. Meu broche que eu ando sempre. Sai demônio! Você que tá vendo pelo YouTube da HBO, você está vendo esse broche maravilhoso que me acompanha há tanto tempo nesta vida, nesse mundo de meu Deus. Eu talvez devia ter pego alguma coisa também, um terço, uma água benta, alguma coisa aqui É, pra pra ajudar, acompanhar, né. né? Às vezes é importante. Às vezes é. Outubro tá acabando, mas a HBO Plus continua com uma programação ótima de terror, tá? Muitos clássicos e novidades, filmes e séries. E falando em série, o Exorcista teve uma série também, né, Osvaldo? Foram 2 Sim, temporadas, de 10 episódios em cada, uma saiu em 2016, a primeira, e a segunda saiu em 2017, né? sim, sim. E essa série é interessante porque ela vai nesse fenômeno, né, de
histórias que elas são um remake, elas recontam a história do original ao mesmo tempo que elas são uma continuação também, é o reboot ou o soft reboot, tudo tem um nome, tem até um nome bonitinho, né. Então a história tem personagens que são personagens que estão no filme original, que retornam pra ela, tem alguns inclusive que são reviravoltas, você vai descobrir que é uma pessoa do filme original, mas você não sabe. Só que ao mesmo tempo eles também são equivalentes, né, você tem a personagem da mãe, que cumpre o mesmo papel na trama que a Chris MacNeil cumpriu no filme original. Você tem a menina que tá possuída e você tem os 2 padres, né. O padre mais jovem, que é interpretado pelo Alfonso Ferreira, do RBD, que é o equivalente atual do Padre Carras, e o Ben Daniels fazendo um padre mais velho, o exorcista veterano, que é o personagem do Padre Merrin do filme original ali. Então a série é uma adaptação mais atual da história, né, é o exorcista se passando nos dias de hoje. Sim. E aí, eu fiquei sabendo, fiquei não, tá todo mundo sabendo, não foi só eu que fiquei sabendo, que vai ter o reboot, né, o do Exorcista. Na Sim, verdade, vai ser sim. uma continuação do filme de 73. Eles vão ignorar a franquia inteira e vão fazer, uma continuação do filme de 73. A gente tem medo que estraguem toda, né, essa aura que foi construída, a gente tem medo. Mas vamos torcer para dar certo, né, Osvaldo. O que que você acha dessa ideia de reboot, remake? Ninguém sabe qual que é a palavra certa que dá para isso. O que eu sempre falo, né, quando falo do Exorcista, ou até de filmes de exorcismo no geral, é que é difícil, porque O Exorcista já é o filme de terror, o filme de exorcismo perfeito e que queimou a largada. Então é muito difícil. Todo mundo que vai fazer um filme agora do Exorcista novo, ou qualquer filme que tenha uma cena de exorcismo, um filme sobre isso, vai ser comparado com o Exorcista, que já tá com um nível tão alto que acho que é impossível de superar. O que a gente pode esperar, o que a gente pode torcer é que seja um filme bom, né? Um filme que seja bem feito, um filme bem dirigido, um filme tenso, e não outro Sim. Exorcista 2. É, não estraguem o clássico, por favor, é só o que a gente pede para vocês. E a gente estava falando de série, tem uma série muito legal chamada The Outsider, uma série de Uhum. Sim. 2020, baseada num livro do Stephen King. Na verdade, é uma minissérie que você assiste na HBO com o Jason Bateman e o elenco maravilhoso, que Jason tem Bateman, inclusive, tá dirigindo alguns tá episódios, dirigindo, inclusive, e faz um acho trabalho que bom de direção ali. ele Um bom ganhou o Emmy de diretor. diretor também, por um episódio de uma outra série que ele faz, da Ozark. Mas agora eu acho que ele dirigiu os 3 primeiros ou os 2 primeiros episódios de The Outsider, essa Uhum. série, que mostra uma pequena cidade dos Estados Unidos, onde um garoto de 11 anos é brutalmente assassinado, e aí, uma série de evidências apontam para o personagem do Jason Bateman, e o detetive vai lá, pega a vira e fala: "Vou prender esse homem aqui, porque esse homem que fez a coisa". Só que, senhoras e senhores, este homem, e aí existem também provas, né, muito concretas, de que ele estava a 100 quilômetros de distância na hora do crime, ou seja, uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e aí é que começa a história de The Outsider, que tem essa questão sobrenatural também, e fala um Sim. pouquinho também de possessão, né, É, de certa forma, é um tipo de de certa possessão, forma, porque é. é o seu corpo, né, é o alguém com a sua aparência exatamente igual você matando gente, né, fazendo um monte de coisa. É, E eu gosto dessa série que ela toma o seu tempo pra mostrar sobre o que ela é de verdade, né. sim, Porque no começo ela parece que vai ser uma série de investigação mesmo, uma série policial, sim. um desses mistérios, assim, que quem é o culpado de verdade, mas você vai percebendo lá ao longo dos primeiros episódios que tem muito mais ali, que tem uma coisa sobrenatural acontecendo de fato, tem uma criatura por trás de tudo ali que não é exatamente, uma pessoa normal, né, não é uma solução pra um caso de assassinato comum de uma série de investigação. É, o detetive vai ter que lidar com coisas pouco mais, sei lá, pesadas e diferentes do que ele está acostumado na rotina dele. Mas o que eu acho interessante de Outsider também, é como essa ques eles lidam com a questão de sensacionalismo da mídia, que aponta dedos, né, para Sim, as pessoas, às vezes sem provas, enfim, fake news, mentiras, e o quanto isso pode destruir a vida de uma pessoa, a vida de uma família, uma cidade inteira. Então eu acho que essa parte, social, assim, de The Outsider, eu acho bem interessante, porque é muito o que acontece hoje em dia, evidentemente em escala menor,
mas com essas coisas de cancelamento na internet, né, que a gente vê o É, povo é. atirando pedra sem nem saber o que está acontecendo, e isso acontece em The Outsider e faz a gente pensar e falar: "Caramba, o quanto pode ser prejudicial", né. Sim. Novamente, o demônio é o menor dos problemas das pessoas, como a gente sempre falou aqui no podcast. Exatamente. Que o ser humano consegue fazer umas coisas muito piores do que o demônio. Às vezes o demônio não tá nem fazendo nada, né. Cara, o demônio ele tá com tempo livre talvez, eu não sei se ele tá muito ocupado, se ele não tá, Ele tem muito pra fazer lá embaixo, né, tipo eu acho que tem tanta gente lá pra ele cuidar, que eu não sei, o povo fica pondo a culpa nele, mas a gente é muito pior que o diabo, fiquem tranquilos com relação a isso. Você sabe, Oswaldo, que olha quem tá aqui, ó. Quem tá assistindo pelo YouTube da HBO tá vendo quem veio se despedir da gente. O episódio sobre exorcismo tá o Reagan aqui na minha mão. Não é isso? Que apareceu no fim das belezinha. contas, né. Ele convidou no começo, Apareceu. pediu pra entrar e E apareceu. agora ela tá aqui. Pois é, vai se despedir, porque agora chegamos no na parte final, na expulsão, que é Na expulsão da gente, né. a expulsão da gente, sim, porque esse é o último episódio do Dissecando Medo, infelizmente. Foi muito legal fazer isso aqui com vocês, né, e lembrem-se que tem vários outros podcasts da HBO aí também no Spotify e no YouTube pra vocês escutarem. Pois é, inclusive não é um podcast que tem a sua estreia de episódios toda quarta, tá aqui com a gente hoje num crossover maravilhoso. O Chico e a Isa têm uma mensagem aqui pra vocês, presta atenção. Olá, eu sou o Chico Barney Eu sou a Isabela Reis. e este não é um podcast. Toda quarta-feira a gente está no canal do YouTube da HBO e em todas as plataformas de streaming, debatendo assuntos peculiares da sociedade, tudo que tem acontecido no mundo, usando como gancho as séries, filmes e documentários da HBO. Obrigada, Dani e Osvaldo, pelo espacinho da gente vir aqui falar sobre esse não é um podcast. A gente espera vocês que estão ouvindo aqui o Dissecando Medo lá com a gente também. Ai, gente, chegamos ao final, então foi um prazer enorme estar aqui com vocês, nesses 4 programas do Dissecando Medo, todos os 4, né, também, mas os 3 anteriores já estão lá no Spotify, a nossa plataforma de áudio preferida, e também no YouTube da HBO para você ouvir. Então vai lá conferir, vai ver a nossa cara belíssima, vai escutar a gente, foi muito legal mesmo. Agradecer Sim. imensamente a HBO e a produção toda do Dissecando Medo e, claro, Osvaldo, foi muito legal estar aqui contigo, cara. Sim. Foi um prazer, Dani, foi um prazer a HBO, foi muito legal. É o que a gente gosta, né, a gente gosta de falar de terror e é muito legal sempre ter um espaço pra trazer esse gênero que a gente curte muito. Pois é, eu tô aqui pensando, Osvaldo, você não acha que eles deixaram porque, assim, no começo eu achei que eles tinham deixado o Exorcista por último, porque é o mais importante, né, um grande marco no cinema do terror, o maior de todos. Mas agora você não acha que a HBO tá exorcizando a gente da vida dela? Você acha que tem a ver isso? Porque eu tô um pouco preocupada. As 4 etapas do exorcismo aí cumpriram nesse podcast. Exato, são 4 etapas, 4 programas. Gente, eu tô com medo agora. Ó, sai demônio! Te amo, HBO. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, gente.